Diretamente do Olimpo pra vocês. Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek pra falar finalmente do episódio número 6 de Percy Jackson e também estou com o meu cenário novo. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Deu um trabalhinho, mas agora esse cenário vai ficar por um bom tempo e vocês possam se acostumar aí. A gente teve nesse episódio um episódio onde eu senti ainda uma coisa muito interessante também depois do episódio número 5. A gente tem a adição aí do Hermes, que eu gosto muito de Lin-Manuel Miranda, então também vou falar dele aqui, um novo deus da mitologia grega. A gente vai comentar sobre isso e temos um gancho muito especial e fiquei um pouquinho bugadinho no final. Então antes, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo, comenta o que vocês estão achando e bora fazer essa review. A gente começa esse episódio lá no sonho do Percy, porque ele já vê Deus e ele está conversando com a pessoa que roubou o raio, ou seja, o nosso ladrão de raios. Só que Percy não consegue ver e ele acha que aquilo tem um ponto de verdade e é isso que a gente vai ter primeiramente para a gente entender um pouquinho do que vai acontecer no desenvolvimento desse episódio. Logo em seguida, eles acordam, né, e a gente começa já eles dentro daquele lugar com os animais, onde o Ares colocou ele para chegar até Las Vegas para poder encontrar o Hermes. E aí, então, eles usam um artefato importante para poder pedir para Iris aí o contato para tentar falar com o pessoal do acampamento. E aí, né, ele vai falar com o Luke. E ele conta algumas coisas que eles estão ali atualizando, né, minha gente? Vamos atualizar a nossa galera para saber como é que tá. E o Luke fala que lá ali no escritório do Kiron, ele que conseguiu atender essa ligação, vamos dizer assim. E ele fala que agora eles vão entrar em guerra, o negócio tá bem feio ali, eles estão realmente no caos. E então a ligação acaba porque o Percy, ele dá indício de que ele vai falar com o Hermes. E aí, eles não têm um bom relacionamento, isso tudo é a Annabeth que fica atualizando ele. Eles decidem, então, que depois que eles saírem, eles vão libertar os animais, até porque o Grover tem essa temática interessante, e ele vai falar assim, olha, a gente precisa libertar eles, eles só precisavam de dedos, né, pra poder libertar. E aí, fica uma cena muito engraçada, porque vê um caos ali da cidade, enfim. E aí, eles vão pro cassino. E o Percy vai falar assim, nossa, mas como que a gente vai saber que é o de lótus? E aí a Annabeth fala assim, a gente só olhar e ver que tem uma flor de lótus. E realmente, uma flor enorme ali. E eu achei super, super, super engraçado. A hora que eles entram ali, fica aquela confusão. E em relação ao filme, a gente teve logo uma primeira polêmica, porque o Rick Riordan, ele realmente detesta os filmes de Percy Jackson que foi adaptado anteriormente. Ele falou assim, adoro a Lady Gaga, mas não vou conseguir, né, relacionar a Lady Gaga ao filme e à série. Então fica uma coisa interessante, porque o Rick Riordan, ele já falou assim, ó, esqueçam os filmes ruins, agora eu que tô fazendo parte dessa série, vem comigo que vai ser sucesso. E realmente tá sendo, né, porque vocês viram os números ali de Percy Jackson, tá bem grande. Ele coloca nada mais nada menos do que a Annabeth se separa ali junto com o Percy do Grover. O Grover vai fazer o esquema dele e a Annabeth conta pro Percy que ela teve aí um embate anteriormente para encontrar o Hermes, mas que encontrou a mãe do Luke. Então, é uma história interessante e eu sinto que na série o Percy, ele tá descobrindo as coisas assim como a gente. Por mais que quem já leu os livros, né, sabe um pouco sobre a mitologia, eu entendo um pouco sobre mitologia, eu sou muito fascinada sobre, o Percy tá descobrindo muita coisa desse universo de ser um semideus, que é uma coisa que a Annabeth já sabe já tem algum tempo. Nisso, o Grover vai encontrar Augustus, e o que acontece com Augusto? Com ele e tal, e ele fala do Ferdinando, só que aí eles já sabem que ali as pessoas esquecem das coisas. Só que eu achei muito rápido, eles precisam descobrir o porquê dele estar ali, ou eles descobrem, ok, depois de um bom tempo, que ali o tempo se passa diferente da vida real, vamos dizer assim, mas eles sabem que a flor de lótus, ela é uma flor que, né, deixa cair no esquecimento, ok, eles não comeram, né, mas infelizmente foi muito rápido, então eu sinto que a série tá mastigando demais as informações, o que deixa um pouco de imaturidade, não imaturidade, mas deixa um pouco infantil. E o Augustus, ele desenrola ali com o Grover e acaba distraindo ele, né, e o Grover entra na vibe do cassino que eles estão, então demora um pouco para eles saberem
que eles precisam sair dali em relação ao tempo, mas em relação à Flor de Lótus, eles já sabiam. Mas é interessante porque nessa busca do Grover sozinho, ele se descobre que realmente ele tem que ser um caçador de Pan para saber o que aconteceu, né? Isso a gente vai se desenrolar mais pra frente. E aí, definitivamente, nós temos o nosso encontro esperado desse episódio, que é sobre o Hermes. Então, Annabeth e o Percy encontram o Hermes. E quem é o Hermes? Qual é a história do Hermes? Na árvore genealógica, ele é filho de Zeus e Maia, que é uma das Pleiades. Desde pequeno ele sempre foi muito astuto e um dos episódios envolvendo ele envolve o roubo que ele fez do gado de Apolo. Então o que aconteceu? Ele inventou uma lira usando uma tartaruga e entregou para o Apolo. Para você que não sabe, a lira é um instrumento. Nisso ele acabou distraindo ele enquanto os outros deuses acabavam zombando da situação. Além disso, ele também desenvolveu um papel crucial na história do Perseu, que foi ajudando ele para derrotar a Górgona da Medusa, o que é um pouquinho diferente aqui na série, né? E aí nós temos uma função específica, que é guiar os mortos para o submundo. Então ele é o deus dos mensageiros, das viagens, dos comerciantes, e ele exerce essa função muito específica. E o Hermes já tinha aparecido nos primeiros episódios de Percy Jackson, levando a cabeça da Medusa lá pro Olimpo. Lembra quando ele aparece de bonezinho? No fim, gente, todos os deuses têm aí as suas histórias polêmicas. E não seria diferente com o nosso Hermes. Claro que aqui a gente sabe que o Hermes é o pai do Luke e ele tem uma relação conturbada. E essa relação conturbada é colocada em questão nessa conversa com a Annabeth e o Grover. E ele diz por que ele se afastou do Luke. Inclusive foi um conselho que ele teve do Poseidon. Eu senti um pouquinho de verdade ali, né? Mas a gente sabe como funcionam os deuses. Nessa história toda que ele vai contando, eles acabam percebendo que o tempo se passa diferente e que possivelmente não daria tempo deles concluírem essa etapa da missão. E aí, obviamente, que eles precisam buscar o outro companheiro, que é o Grover, que tá lá, coitado, todo distraidão, não sabe o que acontece. E eles conseguem sair de lá. A Annabeth mostra que conseguiu pegar a chave do táxi do Hermes. Então, aquele vai ser o meio de transporte para eles chegarem onde eles querem. Ele deixa até uma carta ali com instruções. No fim, ele acabou até ajudando um pouquinho, né? E aí, eles têm a péssima ideia de colocar o Percy para dirigir, mas ok, eles acabam chegando no destino esperado. Então o Percy ele vai pro mar e encontra a Nereida. Nesse encontro ela fala: olha, filho, tarde demais, você demorou um pouquinho, o solstício começou um pouquinho mais cedo e seu pai vai precisar entrar em guerra. E aí ele fala: não, agora eu vou continuar, Mona, né? Tá certo, certíssimo. E aí, o que ele faz? Ele recebe aquelas pedras. Só que a gente sabe, né, que no livro são 3 pedras. Por que que o Rick colocou 4 pedras? Aí eu quero saber o que vai acontecer no próximo episódio. Quem que ele vai salvar? O que vai acontecer com essa 4ª pedra? Como que eles vão precisar da 3ª pedra ou da 4ª? Essas pedras são passagens seguras do submundo para a vida terrestre. E a Nereida fala uma coisa muito importante. Olha, salve o mundo, depois salve sua mãe. Então, eu acho que essa frase dela é muito especial pra gente saber um pouco do próximo episódio, do que pode acontecer com Percy e as novas reviravoltas, né? Pra quem lê os livros sabe o que tá pra acontecer, mas eu acho que a gente vai ter algumas coisinhas diferentes no próximo episódio. Me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando, se vocês sabem ou teorizam alguma coisa em relação às pedras, eu quero muito saber de vocês. E não esquece, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!